Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Jackson. Sejam bem-vindos novamente aí ao nosso canal, né? Hoje estaremos dando continuidade às nossas aulas sobre o Brasil. Necessariamente estaremos trabalhando sobre a crise da República Oligárquica, né? Essa República Oligárquica que vai finalizar, ou pelo menos segundo a teoria do governo Vargas, finalizar em 1930, né? Então, entre 1920 e 1930, nós temos essa crise, digamos assim, entre a República Oligárquica. Mas, antes de iniciarmos, vamos para uma pequena introdução da nossa aula, para a gente poder efetivamente iniciar a nossa aula, tá ok? Bom, então vamos dar início à nossa aula, certo? Bom, Sociedade Brasileira em Transformação. Como eu disse lá atrás, né, a gente está trabalhando especificamente a partir ali de 1920, 1917 até 1930, beleza? Como que a gente vai trabalhar essa crise da República Oligárquica, como eu falei para vocês. Então, primeiro ponto, nós temos uma sociedade em transformação. E essa sociedade em transformação, ela basicamente, nós começamos a analisar alguns dados, né? Então, os primeiros dados é esse que está mostrando para vocês no painel aí. Então, o Brasil, né, nós temos uma população em 1890 de 14 milhões de pessoas, 1920, 27 milhões de pessoas e em 1930, 33 milhões de pessoas, tá? Seguindo aí de uma forte urbanização, né, formação das metrópoles como São Paulo e Rio de Janeiro, que começa, né, a partir principalmente das políticas dos governadores, ou seja, a reurbanização que nós aprendemos na aula anterior sobre a proclamação da República e sobre a República Oligárquica em si que nós trabalhamos. Beleza? Tranquilo. Bom, novos personagens então vão surgindo a partir desse momento, nessa República Oligárquica, né? Inventos, hábitos, costumes, tá? Ou seja, a questão do futebol, ela começa a ser mais efetiva. Deixa eu só colocar uma caneta aqui, selecionar a caneta certinho. Então, a questão do futebol, ela passa a ser mais efetiva no Brasil, né? Lembrando que nesse período aqui o futebol ele vai ser uma coisa mais elitizada, certo? Vai ser mais elitizado e depois a prática de futebol também vai ser reconhecido entre as classes mais pobres, as classes pobres residentes do Brasil, certo? Mas em primeiro momento é importante que nós saibamos que o futebol ele só era uma prática reconhecida entre a elite, mas aí quando essa elite ela começa a perceber que muitas pessoas da classe pobre, né, tem uma afinidade com a bola, certo? Aí começa uma introdução dessas pessoas também jogando junto com as pessoas da elite. Então havia uma separação, beleza? Bom, o automóvel ele vem surgindo também, bem, digamos assim, vagarosamente. O automóvel ele aparece em pequenas camadas dessa elite, né? A gente tem que observar que existia uma elite aqui no Brasil e essa elite, de certa forma, ela também tinha sua camada, né? Então nem todos tinham acesso, por exemplo, a comprar um automóvel, mas não quer dizer que não fazia parte dessa elite, só financeiramente não tinha condições de comprar um automóvel, certo? Então algumas pessoas dessa elite ela é capaz de comprar os automóveis, são os primeiros automóveis, aqueles automóveis lá, os Ford T, né? Necessariamente aí esses carros, os primeiros carros que vêm para o Brasil, certo?
em pequena escala, tá bom? Quero que vocês saibam que popularmente o automóvel ele passa a ser um objeto de consumo de uma outra parte da população, não grande parte, mas sim uma outra parte da população, a partir ali de 1950, beleza? Nós temos o avião, o rádio, tá? E o teatro também, tá ok? Até porque a partir de 1920, lá em 1922, a gente tem a Semana da Arte Moderna, então tem todo um contexto aí que nós vamos analisar, né? Então, ó, o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, entre 1910 e 1930, ofereceu 595 espetáculos líricos estrangeiros e brasileiros, né? É importante ressaltar que ainda no Brasil não existia uma cultura totalmente brasileira, tá? No Brasil nós tínhamos era o costume de você importar culturalmente, ações culturais, tá ok? Então isso vai fazer com que muitos espetáculos estrangeiros ocorressem ainda no Brasil. Como eu disse, a partir da Semana da Arte Moderna ali nós temos uma nova construção de uma identidade totalmente brasileira, beleza? Bom, novos grupos ligados à industrialização e urbanização, certo? E quando nós falamos nesses novos grupos que vêm surgindo aí, nós temos o que? Os lucros ligados à exportação do café, tá? Então essa burguesia industrial que vai surgir aqui, tá? É porque são pessoas que vão trabalhar em prol da exportação do café, tá ok? Lembrando, né, que o Barão de Mauá, ainda dentro do governo imperial, ele tentou industrializar, ele tentou trazer indústrias para o Brasil, mas ele não teve incentivo total, principalmente da classe cafeicultora. Ao contrário, foi sabotado várias vezes, beleza? Mas aqui, essa oligarquia, ela vem trabalhando aos moldes dela, tá ok? Bom, a desvalorização da moeda brasileira favorecia os exportadores do café e da indústria brasileira, né? Não sei se vocês devem se recordar sobre a questão do encilhamento, emissão de moedas lá, que nós vimos no vídeo anterior, na aula anterior, né? Sobre a implantação da República. Bom, essa desvalorização da moeda efetuada através da emissão, né, de moedas, não traz uma inflação muito grande. Então, há uma inflação, desvalorização da moeda, necessariamente os exportadores do café, eles serão favorecidos, uma classe favorecida. Por quê? Eles recebiam, né, basicamente com o dinheiro estrangeiro, que era bem maior do que o dinheiro que circulava no Brasil. Certo? Então, isso de alguma forma, quando se convertia na moeda, vinha 4, 5 vezes a mais do que ele se programava, certo? Os produtos brasileiros, basicamente, eles eram baratos no exterior, tá? E os produtos importados ficavam mais caros, e isso vai dar o consumo, tá, da produção interna dos bens não duráveis. Então, ou seja, nós temos aí uma grande classe tendo um favorecimento através da desvalorização da moeda brasileira, mas em contrapartida, grande parte da população que, na sua maioria, né, pobre, ela tinha dificuldades acesso à compra justamente por causa da desvalorização da moeda. Muitos produtos que nós consumimos ainda eram importados, certo? Não produzimos tudo aqui. Tá ok? E isso vai fazer com que nem todas as pessoas tenham acesso a todos os produtos de necessidade, beleza? Bom, grupos médios urbanos também surgem nessa sociedade de transformação que nós estamos estudando. Quem são esses grupos médios urbanos? Pequenos comerciantes, tá? Pequenos donos de armazéns, alfaiatarias, tá? Então eles vão criticar a elevação dos preços internos, tá? Vão criticar as fraudes eleitorais, pedir a instituição do voto secreto, enfim, porque nós tínhamos a questão da implantação do voto de cabresto, né? Então, outro grupo
vem surgindo aqui o operariado que vai pedir uma melhor condição de trabalho e a participação na vida política, né? Ou seja, nós temos pessoas que vêm surgindo de alguma maneira, ela vem reivindicando o seu local, o seu lugar dentro de uma sociedade, dentro de algumas ações que até nesse momento ela era politizada, ela era elitizada, aliás, tá ok? Então, a partir de 1922, nós temos o Partido Comunista do Brasil, e esse Partido Comunista, ele é, em certa parte, financiado lá através da Revolução Russa, tá ok? De 1917, a Rússia está em plena processo pós-revolução, né, se constituindo como a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e ela começa a expandir esse pensamento não só no contexto europeu, como para fora, certo? E aqui no Brasil, não diferente, surgirá o Partido Comunista, tá? E ele vai disputar com alguns anarquistas, tá? Através do que? Controle de organização e movimentos operários, e vai assumir a liderança, tá ok? Vale ressaltar que quem fazia parte, principalmente, pessoal, do Partido Comunista, até mesmo dos movimentos, tá, anarquistas, basicamente eram pessoas que vieram da Europa, imigrantes. Mas lembre-se que esses imigrantes foram naturalizados brasileiros. Assim que houve a proclamação da República, né, tá, uma das primeiras coisas que foram efetuadas foi a naturalização dos estrangeiros, tá, aqui no Brasil, beleza? Bom, dando continuidade, certo? Nós temos a Semana da Arte Moderna, que eu já adiantei um pouco aí, né, para vocês, que fiz um comentário, que era uma ideia de apresentar inovações artísticas desenvolvidas na Europa. Só que ela veio com uma característica diferente agora. A Semana da Arte Moderna de 1922, ela vem com a valorização, tá, da cultura nacional, certo? É uma arte com características próprias, tá, do que a gente vai chamar, ou que nós chamamos de Brasil, as brasilidades, beleza? Bom, essa valorização da cultura nacional é que, na verdade, nós estamos em uma construção aqui em 1922 da identidade brasileira, totalmente brasileira. Ou seja, tudo que nós consumíamos, como eu disse agora há pouco, vinha da Europa. Então só servia se fosse da Europa. A grande elite, tá? A grande elite brasileira, para ela o que prestava eram coisas da Europa. Tudo bem? Bom, mas aí, a partir da Semana da Arte Moderna de 1922, nós temos essa valorização com produtos totalmente brasileiros. Conferências, leituras de poema, apresentação de música e exposição de artes plásticas. Beleza? Bom, houve uma reação muito grande dessa elite, tá? Uma reação muito grande dessa elite, muitas vaias, tá? Ataques de objetos nos artistas, poucos elogios por parte das pessoas aberta a uma cultura própria. Por quê? Como eu falei, havia uma valorização enorme da cultura europeia, tá? Para a elite era isso que valia. Então ela não vai aceitar em primeiro momento essa questão, tá? Dessa introdução da identidade nacional, beleza? Bom, nós temos os poetas Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade, Cassiano Ricardo, pintores Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, de Cavalcante, tá? O músico lá, Heitor Villa-Lobos, tá ok? São dos que estarão à frente dessa busca pela identidade nacional, dessa construção da identidade totalmente brasileira, tá ok? Que, em primeiro momento, não vai ser aceito pela grande elite, tá ok? Bom, e aí, ainda na semana, né, na década de 1920, nós temos a primeira transmissão radiofônica. E essa primeira transmissão radiofônica, ela vai acontecer basicamente em 7 de setembro de 1922,
para comemoração do centenário, tá? Para comemoração do centenário da independência do Brasil, beleza? O discurso proferido pelo presidente Epitácio Pessoa, presidente da época, tá ok? A inauguração da exposição internacional do centenário da independência, como eu disse a vocês, aonde foi transmitido trechos da obra do Guarani, tá? No Teatro Municipal do Rio de Janeiro, e essa transmissão vai chegar até no Palácio das Grandes Indústrias através de alto-falantes, tá? E em alguns locais públicos também, como praças, houve a instalação desses alto-falantes para a primeira transmissão radiofônica. Isso é muito importante. Nós estamos passando por o Brasil, né, totalmente atrasado aí em relação aos países ocidentais no que tange lá a Revolução Industrial, né? Mas o importante é que nós estamos tendo avanços, principalmente nos meios de comunicação, beleza? Então, a partir daí começam as eleições presidenciais de 1922, tá? Nós temos a política do café com leite não era contestada por grupos de oposição, tá? O apoio a oposição, aliás, fica contra a candidatura de Arthur Bernardes, que vai se candidatar nesse momento, tá bom? Formação da reação republicana lançando a candidatura de Nilo Peçanha. Então nós temos aí um conflito, tá? Nós temos um conflito de interesses políticos, tá? Porque, por exemplo, o jornal Correio da Manhã vai publicar 2 cartas com comentários desrespeitosos aos militares. Essa carta será intitulada de Cartas Falsas, atribuídas a Arthur Bernardes, que negou ser de sua autoria, certo? Então, o que vai acontecer? Uma publicação dessas cartas de uma forma de denegrir a imagem do próprio Arthur Bernardes, tá? Só que ele vai ser eleito pela política dos governadores, que nós chamamos, certo? Como assim? Nós sabemos que a política dos governadores, né, ou a grande política lá do café com leite também, mas basicamente a política dos governadores é o que? Nós temos um colégio eleitoral que vai escolher determinados parlamentares que escolherão quem será o próximo presidente, beleza? Então, eles vão escolher quem é mais forte, digamos assim, naquele momento da política, tá ok? Bom, várias denúncias de fraude geram críticas por parte do Marechal Hermes da Fonseca ao ainda presidente Epitácio Pessoa. Então veja, mais conflitos aqui, tá? Em 1922, nas eleições, o presidente manda prender o Marechal e decreta o fechamento do clube militar. Tinha muita influência o clube militar, né? Até porque a proclamação da República ela vem através de militares. Então, mesmo que aquela República da Espada, ela não está mais efetivamente, mas os militares já tinham bastante influência, tá ok? Então nós temos aí uma desavença entre candidatos civis e militares, justamente por essas denúncias e essas críticas que vão surgindo ao longo das eleições, tá? Não é diferente se nós formos prestar bem atenção, né? Não é diferente das eleições atuais que vem ocorrendo, né? Sobre essa apresentação aí de várias críticas de todos os lados partidários, né? Bom, a década de 1920, então, a gente tem o que? Diversos levantes militares, jovens oficiais de baixa patente, né? Basicamente quem? Tenentes e capitães começam a contestar a política que vem sendo aplicada através das eleições e também a desvalorização dos militares em relação, tá, às suas promoções, aos seus salários e assim sucessivamente. Bom, nós temos a maioria das camadas médias, filhos de comerciantes e tal, até mesmo de militares de baixa patente e assim sucessivamente, né? Eles vão acreditar que cabia o exército, a moralização política e derrubar a velha política, certo? Então vão surgindo movimentos dentro das camadas militares para tentar mudar a forma
como a política estava sendo aplicada, a política café com leite, a política dos governadores, enfim, tudo bem? Então eles começam aí as críticas levantadas por esses tenentes e capitães, tá? Que vai, por exemplo, defender o voto secreto, o ensino obrigatório o ensino obrigatório nas escolas, reformas políticas e sociais, tá ok? Suas rebeliões serviam para diminuir o poder da oligarquia paulista. Então, por isso que a gente vai falar sobre a questão da crise, tá, da República Oligárquica, porque todos esses eventos que nós tratamos até agora, de alguma forma, eles passam a diminuir o prestígio dessa república oligárquica perante a população e perante as pessoas que entendiam basicamente de um pouco de política, tá? Então, quando nós falamos desse ponto aqui, nós estamos falando do movimento tenentista, tá? Nós estamos falando do movimento tenentista que surge aí, né? Então, eles vão defender que cabia ao exército regularizar tudo isso daí, tá bom? Beleza. Esse movimento tenentista, ele vai trazer alguns eventos, tá? Alguns eventos que terão grande repercussão, tá? Terão grande repercussão, como por exemplo, um dos fatos que nós chamamos de os 18 do Forte de Copacabana. Por quê? 5 de julho de 1922, no Forte de Copacabana, tá? Nós temos o capitão Euclides Hermes da Fonseca e o tenente Siqueira Campos, que vão segurar, né, reter ali o Forte de Copacabana e vão se rebelar, tá? O objetivo era o quê? Impedir a posse de Arthur Bernardes nas eleições, após as eleições, tá ok? Bom, o que vai ser? As tropas de Epitácio Pessoa vão reagir e vão controlar as rebeliões. Então nós temos aqui o seguinte, que vocês saibam, que nem todos, por exemplo, os tenentes, né, serão a favor do movimento tenentista, basicamente. Ainda nós temos alguns efeitos daquilo que nós vamos chamar de batalhões patrióticos, ou seja, pessoas do povo possuíam armas, tudo, e montaram grupos para poder acabar com algum tipo de rebelião, algum tipo de manifestação que ocorresse durante as eleições, tá ok? Mas esse batalhão patriótico ele vai ficar um pouquinho lá atrás, certo? O que nós temos aqui alguns requisitos dele, beleza? Bom, então as tropas de Epitácio Pessoa reagem, vão controlar essas rebeliões. Arthur Bernardes, para enfrentar as agitações, decreta estado de sítio diversas vezes e ordena as prisões arbitrárias, beleza? Esse evento ele vai ser chamado de 18 do Forte de Copacabana. Por quê? No final, nós temos 18 pessoas que vão ficar aí controlando o Forte de Copacabana até que eles sejam totalmente controlados, né? Até que sejam reprimidos, beleza? Bom, nós temos a Revolução Gaúcha, que vai acontecer em 1922 também, tá? O Antônio Augusto Borges, ele era herdeiro de Júlio de Castilhos e vai ser pela quarta vez vitorioso, tá? As oligarquias da oposição lançam Francisco de Assis para concorrer e perdem para Borges. Em janeiro de 1923, dando o início do movimento para derrubar Borges, mas sem sucesso. Então, ou seja, né? Não só na classe militar, nós temos em algumas regiões, tá? Em algumas regiões nós temos outros movimentos também que começam a ser contra essa política velha que estava sendo aplicada, beleza? Sucessivamente nós temos o Pacto das Pedras Altas, que vai ser assinado por Borges, onde que vai ficar proibidas as reeleições após o seu mandato, certo? Então ele ganha, vai reprimir todos aqueles que serão contra a sua eleição. Entretanto, como forma de conter todo esse movimento que estava acontecendo, ele vai assinar então esse decreto, certo, de que nas próximas eleições ele não poderia mais se reeleger, mas também era a quarta vez que o cara já estava se reelegendo, né?
Bom, muitos dos oposicionistas faziam parte do exército ou tinham ligações com os tenentes. Então, como eu falei para vocês, né? Então, olha só, aquele movimento tenentista foi um, aqui nós temos um outro movimento, certo? Ligado ao movimento tenentista, mas não necessariamente fazia parte do exército, muitos não faziam, tá ok? Beleza, novas revoltas tenentistas vão surgindo, então aqui nós temos o aniversário do levante do Forte Copacabana, tá ok? Os tenentes voltam a se rebelar em São Paulo, Sergipe, no Amazonas. Agora nós temos uma ampliação, certo? Desses levantes, e que eles pediam voto secreto, obrigatoriedade do ensino primário e deposição do presidente da República, certo? Por quê? Eles não aceitavam mais como a política estava sendo aplicada, né? A política dos governadores, beleza? São Paulo, nós temos comandados pelo general gaúcho Isidoro Dias Lopes, Major Miguel Costa, Tenente Joaquim Távora e Eduardo Gomes, sobrevivente do 18 do Forte, né? Então, veja bem que toda uma ligação vem acontecendo aí a partir desses processos revolucionários, dessas rebeliões, na verdade, né? Não processos revolucionários, mas de rebeliões, ou que nós chamamos hoje de manifestações, tudo bem? Bom, os pelotões patrióticos atacam o movimento. Após diversos bombardeios da cidade de São Paulo, os tenentes retiram-se para o interior. Então vejam bem, lembra que eu falei agora há pouco sobre os batalhões patrióticos, né? Eles terão maior efetividade lá na primeira fase, digamos assim, da República, né? A República da Espada, certo? Mas aí eles vão mantendo, e quando chega o momento eles se manifestam a favor ou contra aí do que está acontecendo. Nesse momento aqui eles querem apaziguar a situação. Na verdade eles estão a favor do presidente da República, beleza? Bom, nós temos a partir então desse deslocamento, tá? Dos tenentes para o interior, né? Desses rebelados para o interior, 6.000 soldados rebeldes, basicamente é o que nós temos a partir de agora, tá? Dirigiam-se para a região do Foz do Iguaçu, formando um destacamento conhecido como Coluna Paulista, tá? E em outubro de 1924, 2.000 soldados gaúchos liderados pelo capitão Luiz Carlos Prestes dirigiam-se para Guaíra, no Paraná, para se juntarem à Coluna Paulista. Então, ou seja, né, nós temos aí uma união de vários militares de regiões diferentes em prol daquilo que eles buscavam, tá ok? Tá. A partir de então, nós temos a Coluna Prestes. Nós temos a Coluna Prestes. Bom, em 1925, os dois grupos a comando dos tenentes percorrem o interior do país em busca de apoio para uma revolta popular contra o governo. E essa Coluna Prestes, basicamente, essas pessoas vão andar 24.000 quilômetros. E aí não vão receber o apoio que eles esperavam, tá? Não receberão o apoio que eles esperavam, certo? Bom, o Nordeste, cangaceiros contratados pelos coronéis e membros do governo para combater a coluna, tá ok? Bom, a partir daqui eles passam a receber vários conflitos, né? Na verdade eles passam a ter vários conflitos com grupos de apoio, né, ao presidente em exercício, tá ok? E esses cangaceiros serão financiados aí pelos coronéis, né? Porque nós sabemos como é que funcionavam os votos. Então esses coronéis apoiavam determinados parlamentares que escolhiam um presidente, né? Então, logicamente que dentro dessa camada desses coronéis nós temos aí os cangaceiros, tá ok? Nós temos os cangaceiros financiados por eles aí para defesa do seu território, mas
que não autorizavam que essa marcha pudesse passar dentro do seu próprio território, tá ok? Era uma forma de resistência, né, do próprio governo em si para a coluna Prestes, beleza? Bom, devido aos ataques, essa coluna vai ser debilitada, tá? Porque em 1927, parte da coluna vai se retirar para o Paraguai sob o comando de Siqueira Campos e Prestes vai para a Bolívia com outra parte. 800 homens fazem parte da coluna. Então vejam bem, lá atrás a coluna paulista, né, com 6.000, né, o encontro depois com mais 2.000 homens da coluna Prestes, enfim, andaram bastante e foram resumidos aí basicamente 800 homens. Então vão perder homens pelos conflitos, muitos vão desistir, né? Vão ver que a luta não está sendo vantajosa, risco de vida e tal, e vão largar a mão, vão desistir da coluna, tá bom? Tá. E aí, caminhando para o fim da nossa aula, nós temos a Revolução de 1930, beleza? Para que essa revolução efetivamente possa acontecer, esse contexto da crise da República Oligárquica já está ocorrendo, né? Então a gente viu assim, cada evento ele tem o seu papel dentro dessa crise, ou seja, ele vai enfraquecer essa República Oligárquica. É interessante que vocês saibam disso, é um processo de enfraquecimento, tá ok? E aí, em 1929, basicamente, nós temos o governo do Washington Luiz. Washington Luiz, na verdade, é de 1926 até 1930, tá? Mesma situação política e social que os governos anteriores tiveram. Até aí, nada mudou, né? Só que uma característica muito importante da gente analisar é que o governo dele vai ser atingido pela crise de 29, lá, a crise da Bolsa de Valores lá de Nova York. Por quê? O Brasil exportava muito café para os Estados Unidos, tinha alguns investimentos norte-americanos no Brasil. A partir da crise de 29, esses investimentos, né, são cortados e a compra do café cai drasticamente, né? Ou seja, o nosso café está sobrando mais ainda, beleza? Lembra que nós temos aquela política de valorização do café, que é a compra de toda a produção pelo governo e depois redistribuição e venda para dar um valor maior no café, beleza? A crise de 29 vai assolar basicamente, vai dar uma crise. O Washington Luiz vai ficar sem saída e terá grandes problemas, tá? E ele vai, a partir daí, de todas essas situações, né, nós temos as eleições, tá? Aqui já para o próximo presidente, tá? O Washington Luiz vai quebrar a regra do café com leite, certo? Era necessário que ele apoiasse o Antônio Carlos de Andrada, tá? Um mineiro, só que ele vai apoiar o Júlio Prestes em São Paulo, beleza? Bom, a partir desse ponto nós temos a formação da Aliança Liberal Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraíba e os tenentes, que vão lançar Getúlio Vargas como presidente e João Pessoa como vice-presidente. Então vejam bem, lá numas prévias nós temos um candidato não muito forte, que era o Antônio Carlos Andrada, certo? Como a coisa não funcionou, o que eles vão fazer? Fazer uma aliança para lançar o cara fortíssimo, Getúlio Vargas aqui, beleza? Tá. Prestes, mesmo assim, por ter o apoio, né, do presidente em exercício, ele ganha por meio do voto de cabresto, tá ok? Vai ganhar por meio do voto de cabresto. O João Pessoa também vai ser assassinado, era vice do Vargas, perderam, né? Eles começam a criticar, na verdade, essas eleições, e o João Pessoa vai ser assassinado na Paraíba, tá? Várias questões, principalmente por conflitos pessoais, disputas internas lá, tá? Após o assassinato dele, nós temos o início do movimento político-militar organizado pelos tenentes, tá? E por Getúlio Vargas. E esse movimento político nós temos
o que nós vamos chamar de Revolução de 1930. Então, esse início da Revolução vai ser basicamente o seguinte: 3 de outubro de 1930, revoltas armadas no Rio Grande do Sul e Minas Gerais contra, tá, o Washington Luiz, na verdade, contra o vencedor, né, que foi quem? Júlio Prestes, tá ok? Que foi Júlio Prestes, beleza? Então, olha só, nós temos Getúlio Vargas será um dos líderes, nós temos São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Pará, resistência contra essas revoltas, tá? E 24 de outubro nós temos a deposição do Washington Luiz. O cara vai literalmente, vão formar um grupo, vai entrar dentro lá do parlamento em si, vai depor o presidente, declarar vaga essa cadeira aí, tá? E o Vargas então receberá a cadeira presidencial como um governo provisório, na verdade, tá? Como um governo provisório em 3 de novembro de 1930, tá? Faça aí uma junta pacificadora, essa junta vai eleger o Vargas aí como governo provisório, ou seja, um governo que estaria abrindo as portas para a organização política para as novas eleições. Tudo bem? Bom, é o que eu falei para vocês, o governo provisório. Tá ok? Deixa eu só mudar para minha tela aqui. Beleza? Então, pessoal, é isso que nós temos para hoje, tá? Para nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha conseguido transmitir maiores informações claras para vocês, né? Isso aqui é um pedaço do que nós vamos chamar da República, né? Da Primeira República e institucionalmente crise da República Oligárquica no Brasil, tá ok? Então, se você gostou da nossa aula, eu peço que você deixe seu joinha, né? Deixe seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe essa informação, esta aula para demais pessoas, a fim de que elas também possam receber essa informação e também ajude o nosso canal. Forte abraço, muito obrigado e até mais.